Palestra, eu vou passar alguns recadinhos, tá? Até para apresentar a Casa Espírita. Não sei se é a primeira vez que vocês vêm aqui, né? Então, eu vou apresentar algumas atividades que a gente tem. Aí depois a gente tem a palestra. Palestra é em tom de conversa, né? Sobre o tema aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente aproveita esse momento, a gente faz uma gravação que a gente disponibiliza na semana que vem na nossa página no YouTube. Tem muita gente que não pode comparecer, às vezes não é possível também. Então a gente oportuniza as pessoas a estarem assistindo pela internet também, né? Então fica o convite. A hora que quiserem assistir pelo YouTube também tem a possibilidade. Passado esse momento da palestra, aí nós temos o momento do passe. Devido à questão da pandemia, a gente está, em vez de ir na sala do passe, o passe vem até nós. Então daí os passistas vêm aqui, na cadeira mesmo a gente espera e aí recebe o passe. Tudo bem? Se tiver tudo bom, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? A nossa casa espírita aqui, ela está atuante em todo momento da pandemia e a gente acabou se adaptando a essa circunstância. Então nós levamos muitas das nossas atividades de modo online, tá? Então nós temos praticamente 100% das atividades acontecendo. Foram paralisadas momentaneamente as atividades de rua, parte das atividades do nosso posto de assistência, mas as nossas atividades doutrinárias elas estão sendo mantidas, tá? Na segunda-feira nós temos o nosso tratamento espiritual para os adultos. Então nós estamos fazendo nesse momento diretamente no YouTube e no WhatsApp, tá? Na terça-feira nós temos as palestras. Então ela começa às 8 horas da noite até umas 9 horas está todo mundo liberado, tá? Então a gente tem 3 salas. Aqui nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui, uma das bases da doutrina espírita. Na sala ao lado a gente tem o livro dos Espíritos, estudo continuado, base da doutrina espírita. E na terceira sala nós temos os 4 Evangelhos, que é um estudo que a gente também está fazendo e oportunizando ao público em geral, né, para ter o conhecimento dessa obra também. Na quarta-feira, nós temos a continuidade do tratamento para os adultos, também acontecendo de maneira online, e acontecendo aqui na Casa Espírita, daí, e quando possível, né, e de maneira online, a escola de médiuns para aqueles que já são trabalhadores da casa. E eu gostaria de estender o convite para vocês para as atividades do sábado. Então, sábado a gente tem atividade, né, muito, muito forte de toda a família. Começa cedinho já, então às 8h30 da manhã nós temos tratamento para as crianças. Então, as crianças participam de uma aulinha de maneira online, os pais participam de uma aulinha também de maneira online, a gente liga, pode ser no celular, pode ser no computador, liga no Meet aqui, que é a plataforma do Google, né, e a gente conversa, né, e a gente tem uma aula sistematizada, tudo certinho. Um pouquinho mais tarde, a partir ali das 10 horas, tem a evangelização infantil. E aí é o momento para as crianças, é o momento para os jovens, tá? É o momento da família. Então as crianças têm aulinha com os evangelizadores e os pais têm aula também com os trabalhadores da casa. Então é o momento que a família inteira está sintonizada num propósito de estudo, de aprendizado, de esclarecimento, tá? Termina um pouquinho ali por volta das 11 horas da manhã, então não é nada muito, né, maçante, então é uma coisa bem leve, todo mundo gosta bastante de participar. E aí, às 6 horas da tarde, aí nós temos o estudo do Conheça o Espiritismo, então é o nosso curso introdutório da doutrina espírita, onde a gente apresenta de uma maneira bem sucinta, bem dinâmica, em 2h30, todo sábado, como é que é a doutrina espírita, quais são os principais pilares da doutrina espírita. Esse curso é um curso inicial, né, chamado Conheça o Espiritismo, e ela é a porta de entrada para os demais cursos da Casa Espírita. E aí depois tem o curso Nosso Lar, o curso Passe, Corrente Magnética, e a especialização nos institutos de trabalho, tá? Então tudo começa no Conheça o Espiritismo. Todas as atividades da Casa Espírita são de modo gratuito, né, oferecidas, né, para todo o público. Tudo bem?
Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração. Então, queria convidar todos então a fechar os olhos, elevar o pensamento a mais alto, sintonizar com as boas energias desse ambiente, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, oportunidade do recomeço, ao Mestre Jesus pela palavra, pelo caminho a ser seguido, e que possamos aproveitar ao máximo esse momento de esclarecimento e fazer as reflexões pertinentes das mudanças que precisamos fazer no nosso dia a dia. Abençoe, Senhor, esse momento e que assim seja. Muito bem, então nós estamos dando continuidade, né, conforme eu estava conversando, né? Então nós temos o estudo desse livro aqui, então a gente estuda ele do início ao fim. Quando a gente termina, a gente começa de novo. Então aqui é uma sala que a gente faz isso ano após ano, e o conhecimento ele sempre vem através da conversa, do estudo. Toda vez que a gente lê o capítulo de novo, a gente consegue ter uma perspectiva diferente, com base nas nossas experiências, na troca de conhecimento. Então é um estudo muito válido para a gente fazer em grupo. Lembrando que, principalmente quando a gente vai falar sobre esse tema aqui, né, que aqui tem um expositor do tema, né, e aí a gente está junto aqui na busca do conhecimento. Né? Nada mais que eu estou expondo o tema aqui. Também estou nesse caminho aqui de buscar a perfeição, que é o tema do nosso capítulo de hoje. Então, nós iniciamos hoje o capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, que é um convite que Jesus fez há 2000 anos atrás, que muitos já aceitaram e que está sendo colocado novamente na nossa frente aqui, para que a gente venha a ter entendimento e buscar dia após dia a aplicação disso. Vamos falar sobre o item 1 a 3, que tem como título O Homem de Bem. E quando está falando homem de bem, não está falando o homem de bens. Isso a gente já falou no capítulo anterior. Semana passada, o nosso colega, o Ivan, ele terminou o capítulo 16, que fala que não se pode servir Deus e a Mamon ao mesmo tempo. É necessário fazer uma escolha, ter uma atitude, porque a busca pelo bem material, ela é opositora, né, à busca da espiritualidade. É necessário que a gente tome uma escolha e a gente faça prioridade em relação a isso. Então, um tema bastante discutido aí no capítulo 16. Então, a gente já viu que não é o homem de bens que será recompensado, que terá paz alcançada após o desencarne. Não é o homem de bens, mas sim o homem de bem. E aí, nesse trechinho específico aqui do Evangelho, ele vai trazer uma série de elementos, de características que simbolizam esse homem de bem. Que característica tem um homem de bem? Vale a pena a gente olhar com muito detalhe, mas é importante que a gente não saia aqui dessa conversa deprimido, humilhado, porque a gente vai se deparar com itens que a gente tem dificuldade de alcançar. Mas é justamente o convite para a reflexão, para que a gente tenha um entendimento que esse é o caminho a ser seguido. A pior coisa que tem é aquela pessoa que não sabe para onde está indo. Porque quando a gente não tem um caminho, qualquer um serve. E aí a gente vê a humanidade do jeito que ela está hoje. Qualquer caminho servindo. Caminho do mais fácil, caminho do mais bonito, caminho da moda, caminho do materialismo, caminho do imediatismo. E a gente já vê no decorrer da nossa caminhada que aqueles que atingem o auge desse caminho não encontram aquilo que a gente busca, que é a paz de equilíbrio, que é a paz de espírito,
né? E é aquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, já pregou e que o Espiritismo, séculos depois, veio reforçar e dar mais evidência ainda a tudo isso, com opiniões, com vivência daqueles que já estão no plano espiritual e falando para nós: ó, pessoal, é assim que faz. Então, que oportunidade rica que a gente tem de saber daqueles que já foram lá, já estão vivenciando, qual o caminho a ser seguido, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então, no início desse capítulo aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo sempre traz no início dos seus capítulos, né, um trechinho do Evangelho, e aqui não é diferente. E aí vai trazer uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. E aí fala lá, né, que é necessário que a gente ame os nossos inimigos. Por quê? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então aqui, capítulo após capítulo, trechinho do versículo, versículo após versículo no Evangelho, Jesus vai falando todos os elementos e aqui ele traz um algo a mais, né? Ele trouxe, todo mundo sabe que Jesus trouxe a lei do amor. E nesse momento ele está dando um passo muito importante na nossa forma de verificar o amor. Já naquele tempo existia um entendimento que era necessário, que era suficiente amar aqueles que nos amam, amar aqueles que nos são próximos, nos são simpáticos. E Jesus faz uma ressalva. Sim, é importante, mas é necessário ir além. E aí ele toma exemplos, quando ele está falando para o público que os ouve, né? Não faz assim também os publicanos. Os publicanos eram considerados naquela época, né, homens de má vida ali, que acabavam cobrando impostos, era muito mal visto, né, por toda a população, homens materialistas, né? E ele fala assim, ó, os publicanos também não amam seus amigos? Que virtude tem nisso? Os pagãos também não fazem? É necessário fazer mais. Isso é fácil, isso é agradável, isso muitas vezes é confortável. A gente precisa sair, a gente precisa dar um passo a mais. É necessário amar todos, mesmo que o todo seja o nosso inimigo. E a gente também já, ao longo das semanas, a gente conversou sobre isso. E ele termina ali, essa passagemzinha, né, falando assim, ó, seja, né, perfeito. Busque a perfeição. E aí, a gente vai fazer agora considerações à base do Evangelho segundo o Espiritismo, à base do que Kardec comenta e a base do que os Espíritos de Luz nos orientam, né? Primeiro é preciso a gente fazer uma ressalva. A perfeição, como indica o Livro dos Espíritos, é o nosso destino, é onde a gente deve mirar todos os nossos esforços. Nascemos ignorantes, puros e ignorantes, e temos uma jornada evolutiva após sucessivas experiências, né, no plano carnal, até que a gente encontre toda a sabedoria, que a gente consiga entender toda a lei de Deus e a gente cumpra toda a lei de Deus. E para isso não é numa encarnação que nós vamos fazer. Não é numa vida, e vocês podem observar que não é tão fácil assim. E a gente não vê nenhum ser perfeito entre nós aqui. Então, logo, a razão já nos indica que, se esse é o caminho, então não se faz em apenas uma jornada. É necessário várias jornadas, né? Muito bem. Então, ele bota algumas considerações, Kardec. Que a perfeição plena
ela é impossível de alcançar. Porque perfeito é apenas Deus. E a gente busca, de novo, lá no Evangelho de Mateus, sustentação para isso que o Kardec está falando. De fato, Jesus já falou isso. Ele fala lá, quando ele é interrogado por um jovem, esse jovem vem buscar o conhecimento. Ele pergunta: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Pergunta muito oportuna, mas primeiramente Jesus corrige o jovem. Ele fala: por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. E aí ele responde e depois complementa a resposta, né? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele fala os mandamentos que o jovem tem que seguir, né? Depois ele acaba não aceitando a sugestão de Jesus, mas o que a gente busca aqui desse trechinho é Jesus remetendo a Deus a perfeição. E ele, filho da criação, assim como nós, né? No caminho da perfeição. Ou seja, bom somente Deus. Ok? Traz outro elemento aqui também da doutrina espírita, né? Que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Deus é o Criador e Jesus é o Filho de Deus. Assim como nós também. Então, existe uma distinção, uma diferença, né? E assim ele coloca ali, muito bem explicitado. Com base nisso, a gente tem o entendimento que a gente deve buscar a perfeição, mas já sabendo que a perfeição plena é apenas de Deus. Ou seja, isso já nos indica que no caminho, haverão tropeços. E mesmo quando chegar no nosso destino, ainda assim não seremos Deus. Teremos a possibilidade de compreendê-lo, de visualizar o que é Deus. Quando estivermos num plano muito adiantado, né? Teremos essa felicidade. Por agora nos cabe o esforço contínuo da busca. Para isso, nada melhor do que a gente usar como exemplo e usar como orientação daqueles que já estão um pouquinho mais avançados que nós. De novo, avançado não em bens terrenos, né? Mas em bens espirituais, em bens morais, que é isso que vale lá no plano espiritual. No final das contas, é isso que vale. Ok? Kardec fala, essa frase é emblemática e a gente precisa guardar, e não à toa foi colocado em vermelho aqui. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Muito bem. O verdadeiro homem de bem. Então, se ele colocou o verdadeiro, significa que existe o falso. Certo? O que seria o falso homem de bem? Seria, por acaso, as ilusões que nós temos na Terra? Né? E é isso que ele está remetendo. Ele está falando que justamente existem ilusões, existem falsas percepções do que é ser uma pessoa de bem, do que é ser uma pessoa de sucesso, do que é ser uma pessoa completista na sua encarnação. Então, o primeiro ponto que fica dessa frase aqui é necessário termos discernimento em conseguir entender aquilo é uma vitória e isso é um tropeço. Esse é um caminho a ser seguido, esse é um caminho para não ser seguido e usar como aprendizado. Muito bem. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que realmente está alinhado com as leis de Deus, é aquele que cumpre. Quando ele fala cumpre, ele está também falando sobre ação. Então, quem cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, ele não está falando daquele que fala da lei de justiça, não é daquele que ouve a lei, não é daquele que adora a lei, não é aquele que escreve
mas é aquele que cumpre. Olha que importante isso, né? Muitas vezes a gente pode pensar, a pessoa, nossa, fez uma palestra muito boa, ela cumpre as leis. Não, ela está falando das leis, é outra coisa. Ah, eu escuto, eu leio a Bíblia, eu faço isso. Ler é uma coisa, fazer é outra. Então, o verdadeiro cumpre. Então, o sentido, o verbo agir, ele está muito latente aqui. É necessário que a gente saia da nossa zona de conforto, de ouvir, de falar, e a gente parta para a ação. E aí ele fala 3 leis aqui, que são leis imutáveis, que não mudam. Não mudam, por serem leis divinas. Estão acima de tudo. Lei da justiça, lei do amor e da caridade. Elas se complementam. Elas muito estão interligadas. Às vezes parece ser a mesma coisa. E às vezes é necessário que a gente faça alguns exemplos. Então, quando a gente está falando de justiça, é que a gente consiga ter a percepção do todo. Que a gente tire de dentro de nós aquele sentimento prioritário do eu. Então, a justiça tira o eu e a gente coloca aquilo que é certo a ser feito. Já no nosso dia a dia. Lei do amor, fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito com nós. Jesus já assim nos explicou. E a caridade é fazer aquilo sem esperar nada em troca. Fazer isso por fazer, pelo entendimento que é o certo a ser feito, não por recompensas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, ou sejam elas de outra ordem. É fazer porque é o certo de ser feito. Tudo isso na sua maior pureza. E quando ele está falando pureza, é justamente nessa conotação, né? Desprendido de tudo e de todos. Fazer o bem pelo bem, né? Está bem amplo. Agora a gente precisa começar a ver como que a gente faz isso no nosso dia a dia. Será que eu venho sendo justo? Ou será que esses discernimentos que eu tenho na minha vida é baseado naquilo que é melhor para mim, para o meu grupo? Esperando algo em troca depois. Nas pequenas decisões do nosso dia a dia. Seja às vezes na educação do nosso filho. Na conversa entre vizinhos. No nosso trabalho. Nas atividades sociais que a gente faz. A gente coloca essas 3 leis como prioridade. Então é isso que a gente precisa estar constantemente em observação. Então o homem de bem, ele tem fé no futuro. E aqui eu estou colocando algumas, tá? Fica de novo o convite para todo mundo se debruçar sobre esse item. Porque é o nosso guia. Toda vez que a gente está em dúvida, será que eu tomo essa ou tomo aquela decisão? Lê esse trechinho aqui, que aqui está a solução. Na maioria das vezes, não é a solução mais fácil, nem a mais rápida, que é aquilo que normalmente a gente já faz. Normalmente a gente vai seguir o caminho mais fácil, do mais rápido, né? Então aqui não necessariamente vai estar nessa prioridade, mas é o certo a ser feito. Então ele fala que o homem de bem, ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então todo aquele sentimento que a gente tem que não vai dar certo, de tristeza, de desânimo, de falta de esperança, não é uma característica do homem de bem. O homem de bem sabe que se as coisas não estão dando certo,
É porque às vezes a perspectiva que ele está vendo não está mais adequada. Certo? Às vezes ele não está conseguindo entender o todo. Que atrás daquele sofrimento tem uma prova a ser ultrapassada. E que se ainda não deu certo, o tempo terá o seu caminho e tudo se assentará. Porque Deus é justo e Deus é bom. E tendo essa certeza, eu tenho confiança no futuro. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Tenha consciência de que a vida não é um lugar para tirar férias, não é um lugar de plena felicidade, que haverão vicissitudes. Ou seja, a vida é feita de dificuldade. É ou não é? Alguém já conseguiu passar um dia que seja na vida em plena estabilidade, harmonia? Não. Todo mundo tem as vicissitudes, as dificuldades. Né? Quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Quando eu tenho tempo, dinheiro, eu não tenho saúde. Quando eu tenho saúde, tempo, dinheiro, um familiar meu não está bem. Ou seja, sempre tem alguma coisa difícil. Sempre tem alguma coisa a ser ultrapassada. Né? Então, uma vez entendendo isso, a gente tem que ter fé. Faz parte do caminho. Faz parte do caminho. E no fim tudo vai dar certo. Né? Isso não é mais do que provas e expiações que devemos passar. Quanto melhor entendemos isso, mais fácil fica o nosso dia a dia. Né? Certo? A gente tem essa perspectiva, né? Quando a gente vê, às vezes, dentro de uma mesma família, o mesmo problema e comportamentos diferentes. Né? Comportamentos diferentes, entendimentos de valores diferentes. Então, isso é importante que a gente entenda, né? Então, o homem de bem é bom, claro, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, todas essas segregações, todos esses preconceitos, todas essas separações que nós fazemos, toda essa intolerância que nós vemos, não são características de homens de bem. O homem de bem entende que somos diferentes. E que ser diferente é bom. Ser diferente é bom. Imagina se todo mundo fosse igual a nós. Que caos que seria. Que mundo chato que seria. Que mundo ruim seria. Se todos fossem igual a todos. Isso às vezes chega a ser irracional. A gente busca que as pessoas pensem como a gente, mas que bom que elas não pensam. Que bom que elas não pensam igual a nós. Assim temos mais variedade, assim temos mais possibilidades. Então precisamos entender que a diferença, ela é boa, ela é importante e precisamos conviver com elas e ajudar aqueles que estão em condições de necessidade. Respeita-nos todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como eles não pensam. Então, pessoal, isso, vamos colocar no nosso dia a dia. A gente está vivendo um país especialmente, bastante dividido, né? Seja em posições políticas, seja em ideias religiosas, sejam em própria pandemia, o que é certo, o que é errado. Então, quando a gente coloca isso aqui, e a gente fala, não, eu vou fazer isso aqui virar verdade no meu dia a dia. Primeira coisa, a gente para de discutir. A gente para de olhar para o outro de uma maneira, né, de menosprezar. A gente para com as picuinhas. A gente entende que cada um tem sua opinião. E que isso é bom que assim seja. Então, a vida fica mais fácil.
fica mais leve, mais suave. Né? Às vezes a gente compra briga que não é nossa. E na verdade não é de ninguém, não é briga a ser levantada. Então, o homem de bem, ele tem esse entendimento. Somos todos iguais perante Deus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Que é a lei da ação e reação, a lei do retorno. É um entendimento de que tudo que a gente faz aqui, existe um retorno. E quando eu planto coisas boas, bons frutos virão. A gente precisa começar a ter esse entendimento. Às vezes a gente olha, né, as coisas de uma maneira muito rasa, muito superficial. Né? Às vezes a gente compra determinada ideia sem olhar as consequências. Então isso é um convite a ver o depois. A gente olhar, como diz Jesus, o fruto. Né? A gente falou, a gente analisa as boas árvores pelo fruto. A gente analisa as boas pessoas, as boas ideias, pelos resultados. Pelo meio como ela vive. Né? Pelo bem que ela planta. Não simplesmente porque ela fala, pelo que ela ostenta, pelo que ela faz parecer. Então é profundidade. O convite é profundidade ao entendimento da lei de ação e reação. Aqui eu faço e aqui eu recebo de volta. Talvez não nessa encarnação, mas certamente em outras. E quando a gente tem esse entendimento, a vida toma uma outra perspectiva. A gente tem muito mais responsabilidade sobre coisas que às vezes parecem simples. Opa, tem consequência, então eu vou dar uma atenção maior. Né? Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Olhar para dentro. Não apontar o dedo e buscar no outro ou no coletivo a mudança. É um entendimento que a mudança começa por dentro. Que tudo aquilo que a gente quer ver no mundo e quer ver no outro deve começar conosco. E quando a gente começa essa transformação, a gente vê que não é tão fácil. Porque a gente espera que o vizinho, que o chefe, que a esposa, que o esposo sejam perfeitos. É ou não é? A gente espera que seja assim. Beleza, então tá. Então vamos começar por nós? Ah, não, mas aí é mais difícil. Mas é esse o caminho. Cada um cuidando da sua vida. Cada um cuidando do seu caminho. Né? Então, estudar as próprias imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Né? Dia após dia, incessantemente, né? Buscando a perfeição. Não se envaidecer da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhes foi dado pode ser tirado. Então, tudo que a gente tem, que Deus nos oportunizou nessa encarnação, seja o nosso corpo, seja os recursos materiais, seja as oportunidades que nos cercam, para que a gente utilize isso para o bem das outras pessoas e que a gente utilize isso como combustível para a nossa evolução. Isso é entendimento. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com boa vontade e benevolência, porque são os seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então, se em determinada circunstância a gente se encontra numa posição em que temos subordinados, em que temos pessoas sob a nossa responsabilidade, que a gente as trata com respeito, com equidade, com o mesmo sentimento que a gente gostaria que a gente tivesse sido tratado. Então ele fala ali, né? Levantar o moral, não esmagar o orgulho,
né? Porque a gente sabe que a vida dá voltas. No momento a gente está sendo comandando, no outro a gente está sendo comandado. E a vida é um ciclo, né? Tudo que a gente faz volta para nós mesmos. Então aí Kardec, terminando toda essa lista, e que fica o convite, não está todos enumerados aqui, que o objetivo não era esse, era que a gente, né, o objetivo é o convite ao estudo mais aprofundado. Ele relembra que não ficam aqui estabelecidas, enumeradas, as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para que a todas as outras demais conduz. Ou seja, tem muito mais que isso. Mas aquele que estiver fazendo isso está no caminho. Está no caminho. De virtudes que a gente ainda nem conhece, diante da nossa pequenez, da nossa imaturidade espiritual. Então, quem está nesse caminho, está no caminho certo. E aí a gente adianta um pouquinho uma frase importante, que deve ser o lema de todos aqueles que adentram o Espiritismo, aqueles que simpatizam com o Espiritismo, que usam o Espiritismo como um norte. Lembrar sempre dessa frase, que é uma frase que está aqui no capítulo 17, no Bom Espírito, dos Bons Espíritas, falando que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, um bom espírito não é aquele que fala que é espírita, no senso, mas é aquele que no dia a dia, intimamente, através dos seus pensamentos e das suas atitudes, busca com muito esforço se tornar uma pessoa melhor, domar as suas más inclinações, intimamente. Por isso que o trabalho é íntimo, né? É aquela luta diária com as nossas dificuldades. Esse é o verdadeiro espírita. E é com essa frase que a gente encerra hoje. Eu abro para perguntas ou para algum comentário. Eu fico à disposição aí para qualquer dúvida. Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. Fica o convite então para dar continuidade ao estudo. Fica o convite também para participar das atividades da Casa Espírita. Tem atividade para as crianças, eu sei que é um pouquinho maçante para elas agora, né? Até a forma como a gente conduz aqui a conversa, né? É um pouquinho cansativo, né? Mas a gente tem no sábado de manhã uma maneira bem didática, bem, vamos dizer assim, inclusiva para as crianças, uma linguagem que elas entendem bem. E quanto antes a gente começar, melhor. Quanto a gente começar, melhor. Aqui concluímos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo.
A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.